depois de um surto atípico de gripe em dezembro do ano passado, casos de influenza A voltaram a subir em alguns estados do Brasil nas últimas semanas, desde setembro para cá, especialmente entre crianças e adolescentes. A gente vai falar muito sobre isso, vai falar também sobre casos de Covid-19 no mesmo público em crianças e adolescentes, para explicar um pouco mais para a gente e dizer se é normal nessa época do ano esse aumento de casos de gripe, agora de Covid, a gente tem que aprender a lidar com isso também, e de síndrome respiratória aguda grave nesse público, né, crianças e adolescentes. A gente conversa com a doutora Raquel Stut, infectologista e professora da Unicamp. Doutora Raquel, muito bom dia, obrigado por atender os ouvintes da Band News FM, como vai? Olá, Fábio, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes aqui da Band News FM. Doutora Raquel, a gente constatou pelos números, no último mês sobretudo, um aumento considerável de casos de síndrome respiratória aguda grave, de gripe, né, influenza A, de Covid-19 também em crianças e adolescentes. A Covid é mais recente, claro, a gente teve a pandemia. Mas nessa época do ano, é normal que haja esse aumento nesse público específico ou foi algo atípico, doutora? Fábio, nós temos observado já, como você até lembrou, desde o final do ano passado, quer dizer, essas ocorrências de uma circulação maior do vírus da gripe, do influenza, numa época do ano que não é do outono e inverno, que é quando a gente espera que ele circule mais. Mas isso tem sido já bastante relatado mesmo em outros países e até com uma relação depois de um controle dos casos mais graves de Covid, então isso era mais ou menos esperado que acontecesse. E o que nós temos, você junta dois fatores, então uma maior circulação ou uma permanência da circulação do vírus da influenza agora, uma baixa cobertura vacinal e a vida voltando realmente de fato agora nesse segundo semestre ao que era antes. Então, as pessoas, as crianças voltam para as escolas, os adultos trabalhando, agora de uma maneira como se nada tivesse acontecido, e sem o uso de máscaras, e a baixa cobertura vacinal também para a gripe. Então, tudo isso associado contribui para esse aumento do número de casos. Quer dizer, as crianças e os adolescentes, sobretudo, que são alvo da nossa discussão aqui, eles ficaram, obviamente, mais protegidos por causa da pandemia, com a utilização de máscaras, longe da escola, com a diminuição do contato social. Então, quer dizer, esses casos, esse número de casos aumentou se a gente for comparar com os meses anteriores, mas se a gente for comparar no período pré-pandemia, ou com o período pré-pandemia, ele também está muito acima? Nesta época do ano, sim, e muito porque a pandemia, principalmente nas crianças, Fábio, as crianças, a gente sabe, quem lida com criança, quem tem criança em casa, que a criança começa a frequentar a escola, a creche, ela fica 3 semanas ruinzinha, com tosse, nariz e tudo encatarrado, e uma semana boa, 3 semanas ruins, e isso vai dos 6 meses até quase os 2 aninhos. O que aconteceu na pandemia? As crianças que têm hoje 3, 4 anos, elas ficaram 2 anos, praticamente a maior parte delas, sem este convívio, sem esta exposição também a todos esses agentes, aos vírus e tudo. Então, elas passam agora, nesse convívio maior, a ter contato com o vírus e adoecer de uma forma mais importante, como nós temos percebido. Então, nesta época do ano, é um número mais expressivo, sim, mesmo se a gente considerar a pré-pandemia. As principais queixas das crianças são tosse, febre, congestão nasal, esses sintomas comuns de gripe e também de resfriado. Na maioria dos casos, os pacientes são atendidos no pronto-socorro, diagnosticados e liberados para casa. São menos frequentes os casos que precisam de hospitalização. É claro que todo o cuidado tem de ser dado, não é? Mas, pelo que a senhora está explicando, era meio que previsível esse aumento de número de casos, justamente pelo período atípico pelo qual passamos nos últimos anos, né? Isso. E, somado a isso, então, esse período atípico dos últimos 2 anos, das crianças em casa, sem se expor às outras crianças, aos outros vírus e tudo, nós tivemos, infelizmente, esse ano, uma baixa cobertura vacinal com a vacina da gripe, Então, este vírus que circula agora, ele faz parte, era um dos vírus
que estão lá na vacina da gripe deste ano, com a baixa cobertura vacinal, as crianças ficam expostas e adoecem daí. Lembrando que a vacina da gripe, ela estava disponível, né, e ela continua disponível nas clínicas privadas, em algumas unidades básicas ainda tem, para as crianças acima de 6 meses de idade. Então, se ainda estiver disponível, né, onde a pessoa mora, e a criança não fez a vacinação, né, ela deve levar os filhos para serem vacinados. Ótimo ponto, doutora. A gente conversa aqui na Band News FM com a doutora Raquel Stutt, infectologista, professora da Unicamp. Ela explica para a gente esse aumento no número de casos de gripe, de Covid-19 também, síndromes respiratórias de uma maneira geral, em crianças, sobretudo, e também adolescentes. Mas a senhora levantou um ótimo ponto, que é a vacinação, né? A gente tem visto cair, infelizmente, o índice de vacinação no Brasil, não só contra a gripe, contra a Covid-19, nesse público também a coisa demorou para engrenar, até porque não havia liberação total das vacinas, mas outras vacinas também. A gente tem noticiado muito a baixa adesão à vacina contra a poliomielite, né? Mas especificamente sobre a gripe, há muitas dúvidas, né? Recentemente foi liberada a vacina contra a Covid-19 a partir de 6 meses. Contra a gripe, crianças a partir de 6 meses, portanto, podem tomar, e é necessário que os pais tenham esse cuidado, não é, doutora? Isso, então a liberação da vacina da gripe para as crianças acima de 6 meses já é algo antigo, Sim. né? A gente já vinha vacinando as crianças há muito tempo, então não tem por que ter uma preocupação aí, eventualmente, como surgiu em relação à Covid. Então, a criança, o primeiro ano que a criança toma a vacina da gripe, abaixo de 9 anos, vamos supor que ela tem 3 aninhos, né, agora, e ela nunca tomou vacina da gripe. Se ela for tomar, ela vai tomar 2 doses, intervalo de 1 mês entre elas, e daí no ano que vem passa a ser uma dose só. Quem já fez a vacina da gripe em anos anteriores, daí é uma dose só. E é importante porque o vírus que está circulando é o vírus que faz parte aí da vacina, né? E além da vacina, né, Fábio, para as crianças menores de 2 anos, a gente é até contraindicado, né, o uso de máscaras, por exemplo, mas o ideal é que a criança até não frequente a escola, a creche, se isso for possível. A gente sabe que muitas vezes não é, né, porque às vezes não tem quem possa ficar com a criança em casa, mas as crianças acima de 2 anos e adolescentes com quadro respiratório, eles devem usar máscara enquanto estiverem com sintomas. Isso é importante, né, Fábio, porque tudo bem, o adolescente já adoeceu, mas usando máscara, ele vai evitar de transmitir para os outros colegas e para todo mundo que trabalha ali na escola, os professores, os funcionários, né, que podem, se adoecer, ter um quadro mais grave daí. Outro ponto importante, a gente aprendeu isso principalmente durante a pandemia, né? A máscara não protege apenas você, protege os outros também. Então, se você tem algum sintoma, tá espirrando um pouco além da conta, tá com uma tosse, seja ela seca ou não, coloque a máscara, né? Porque você tá se protegendo, mas ao mesmo tempo protegendo toda a coletividade, protegendo o outro também. Agora, doutora, para a gente encerrar, e é bom que isso fique claro, né? Assim como nos adultos, nas crianças, é possível aplicar vacinas contra a Covid e contra a gripe simultaneamente ou com um intervalo pequeno entre as duas? Cada estado tem uma deliberação aí em relação à aplicação de gripe e Covid, por exemplo, mas no início havia até uma orientação, uma preocupação que fossem aplicadas em intervalos diferentes, a mais para a gente poder identificar eventual reação, uma febre que aconteceu, alguma coisa, e saber de que vacina foi, né? Mas, assim, na prática, elas podem até ser aplicadas no mesmo dia, não tem nenhuma contraindicação de fazer, elas são aplicadas em locais diferentes, então uma em cada perninha, elas podem ser feitas no mesmo dia, sim. E agora, realmente, para finalizar, existe uma tendência de queda da síndrome respiratória ou de todas essas síndromes agora mais para o fim do ano com a chegada do verão, ou os pais ainda têm de ficar com alerta lá em cima? Tem que ficar com alerta, muito em virtude da nossa baixa cobertura vacinal para todos em relação à gripe. Então é um vírus que vai circular mais, vivenciamos isso, né, no ano passado em relação à influenza já. Nós tivemos um número de casos de Covid diagnosticados até agora
2022 é maior do que o ano passado, o que significa que o vírus continua circulando. Então, o vírus chegou aqui no Brasil, né, fevereiro, março, então chegou no verão, então a gente deve ficar atento ainda. E os quadros, então, sempre, na presença de quadro respiratório, o uso de máscara, né, como uma proteção, um cuidado em relação às pessoas que convivem conosco. Muito bem, entrevista esclarecedora. Conversei aqui com a doutora Raquel Stutt, infectologista e professora da Unicamp. Doutora Raquel, muito obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Um ótimo final de semana a todos, um bom dia. Obrigado.